enquete do dia, @RB Donos da Bola. Fábio Carilli vai dar certo no Santos? A gente vai conversar com vocês todos para que a gente possa passar essa informação, né? O nosso querido Gustavo Soler, né, de ter o entendimento daquilo que acontece com o Santos. O Santos que tá... Dá um pouquinho mais de voz pra mim. Aí, garotinho. Aí o Santos que tá realmente numa situação difícil. Nos últimos 2, 3 anos, que o Gustavo Soler vem falando do Santos, em termos de dinheiro, do que as pessoas fizeram com o Santos, é uma barbaridade. É uma barbaridade. Nenhum Bill Gates, nenhum Andrés Rueda, nenhum Steve Jobs, ninguém consegue ajeitar o Santos na parte financeira em 3 anos. O Santos precisa de uma década. Os próximos 3 presidentes, ou as próximas 3 gestões, eles têm que ter um entendimento que o Santos é muito grande. O Santos não pode ficar... a todo momento, era 7 treinadores que o Santos pagava, agora é o 8º e vai contratar o 9º. Né? Nessa administração, que está há pouco tempo, já é o 2º. Terceiro, desculpa. Josualdo. Não, na verdade, o Andrés Rueda... Na verdade, é o 4º, né? Porque ele pega o final do trabalho do Cuca, mas o Cuca não pagou multa rescisória porque o Cuca saiu ao final do contrato dele. Ariel Holan. O Diniz e agora o Carilli. Se o Carilli assinar, o que deve acontecer ainda hoje ou amanhã. Então a gente vai com as informações do Santos, o Gustavo Soler, a nossa Gabi. Tudo bem, Gabi? Oi, ontem no Parque do Povo, né? Aonde é o Parque do Povo? Fica... Eu não vou saber te localizar exatamente. Mas você soube chegar lá, você sabe que você tava lá, né? Soube que eu tava lá. Você sabia que você tava lá. É depois da ponte Cidade Jardim. Isso. Daqui que a gente tá na Band, o Parque do Povo onde eu jogava bola ali. O Clube do Mé. Isso. Onde era o Clube do Mé. Ali, né? Legal. Não conhecia. Bonito, é importante. Eu vi você fazendo yoga, vi você fazendo as coisas com... Não sei quem que era, tava do seu lado lá, mas ele não... Tava muito bem acompanhado. Tava muito mal acompanhada. E aí é o seguinte... Aí, pra você, torcedor santista da Baixada, pra você, torcedor santista do mundo, um clube como esse, um clube como o Santos... Quando você tem o entendimento que o Diniz era a cara do Santos e que ele vinha para transformar o Santos naquilo que foi deixado pelo Cuca, por exemplo, que foi vice-campeão da Libertadores, ele fez tudo ao contrário. Aí vocês pensam no Carilli e pensam no Rogério Ceni. Descarta essas informações que foram dadas, certo, Gustavo? Aí descarta o Dorival Júnior e descarta também o Guto. Então, o Carilli é o treinador, para mim, mais correto em relação ao Santos, pro Santos. Não é só não tomar gols, é pro Santos ter um time certo. Parte tática, treinamento, fisicamente. Vocês vão ver como o Santos vai ser outro se o Gustavo vai falar. Se for o Rogério Ceni, aí eu não sei. Porque o Rogério Ceni, com todos os times que ele passou, o único time que ele deu certo foi o Fortaleza. E ganhou títulos do Flamengo e nunca mais ele vai ser treinador do Flamengo. Nunca mais ele vai ser treinador do Cruzeiro. O Fernando Diniz, vocês podem ter certeza do que eu tô falando. Ele nunca mais vai ser treinador do Fluminense. Ele nunca mais vai ser treinador do Atlético Paranaense. Ele nunca mais vai ser... Nunca é uma palavra difícil, vai. Nunca mais. Eu não vou usar o nunca, vai. Dificilmente. No futuro próximo... vai demorar muito tempo para que ele seja treinador do São Paulo, treinador do Santos, treinador do Atlético e treinador do Fluminense. E do Guarani, nunca mais. Do Guarani, nunca mais ele vai ser treinador. Nunca mais. Enquanto ele estiver vivo, ele nunca mais vai ser treinador do Guarani. Entendeu? E não vai ser mesmo. Agora, o Santos precisa de jogadores? Precisa. O Santos precisa de dinheiro? Precisa. O Santos precisa de uma nova arena? Precisa. Me parece que a W Torre está fazendo isso, né? A MRV está fazendo isso com o Atlético. O Santos não pode mais se apequenar, gente. Você, torcedor santista, você que mora em Santos, o Santos não pode se apequenar com a Globo. O Santos não pode se apequenar com os patrocinadores. Qual time que teve Pelé? Neymar, Giovani,
seus ídolos, fora os outros. Nos últimos, 15 anos, quantos títulos paulistas o Santos tem? 8. Vice da Libertadores, brasileiro, tudo, cara, bicampeão do mundo. Pô, peraí, por que vocês tratam o Santos desse jeito? Por que os presidentes que fizeram isso com o Santos, aqueles que já estão no capeta, ou aqueles que estão vivos, por que eles não são responsabilizados pela grana que saiu? Por que ninguém se responsabiliza pela grana do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo? Por que não acontece nada com ninguém? Por que sempre quando chega um presidente, ele nunca faz isso? Por que não tem auditoria? Por que não bate nota com nota, sacou? Tipo assim, eu já tomei processo, já ganhei, já perdi, já tive que pagar pensão, não pago mais, mas eu mostrei pro juiz as minhas notas, da onde eu recebo meu salário. Ó, meu salário é esse aqui. Só que teve uma nota que foi grande, minha, e se pegou naquela nota. E eu mandei, meu advogado mandou, tá aqui, ó, recebo pela Band. Tá aqui, ó. Por que o Santos, que recebe no dinheiro do Santos, vamos lá, aonde entra o dinheiro do Corinthians? Pela conta do Corinthians. Aonde recebe o dinheiro do Santos? Pelas contas do Santos. Me parece que hoje em dia esse dinheiro não entra nas contas dos clubes. Me parece que hoje em dia esse dinheiro nem entra nos clubes, de tão endividados que os clubes estão. E aí você precisa de agiota. Você precisa de agiota. Ou pagar uns juros fortíssimo para bancos. Ou fazer acordo com empresários, que a maioria é dono dos jogadores. Sabe aquele dono do jogador que eles, né? E que no fundo não pode ser? Agora o Santos não pode se apequenar pela grandeza do Santos. Chega disso, cara. Chega do Santos pensar desse jeito. Chega do Santos achar e outra coisa, né? Para o torcedor santista de se vitimizar, né? O Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras. Ué, o Santos vai lá, meu irmão. Se a cota não for igual, eu não disputo o campeonato. Por que a cota do Santos é menor? Porque a Globo não passa os jogos do Santos. Dane-se! Cara, quantos jogos eu tô na Band há 20 anos. Sabe quantos jogos eu fiz do Santos? Vários. Sabe por quê? Porque a Globo não passava os jogos do Santos. Quem passava era a Band. Vocês não se lembram disso? Você que tá aí, santista? Você que tá aí. Então o Santos tem que tomar uma atitude, ó. Ou eu saio do meu conforto, que eu não sou muito criticado. Ou você tem que virar grande, velho. Olha os jogadores que saíram pelo Santos. Quantos jogadores o Santos deu para que a gente pudéssemos ser campeões do mundo? O Santos em 10 anos arrecadou R$1 bilhão em venda de jogadores. Em venda de jogadores. Peraí. Aí o treinador fica 3 meses. E aí eu não... pra mim não era nem pra contratar. Gabi e Gustavo. Eu sempre falei isso aqui. Mas já que contratou, então se eu tenho ele só 3 meses, tá todo mundo perdido lá também. Certo? Porque não acredita no cara que em 3 meses. Não sei quantos jogos foram. 27. 27 jogos, né? Tá, sabe, tipo, acho que de 15 vitórias, 10 derrotas. 10 vitórias, 10 derrotas e 7 empates. Olha só. Olha que pífio que é o treinador. Mas, ao mesmo tempo, essa não foi a escolha? Não foi isso que o Andrés Rueda e toda a sua gestão disse? O aglomerado de pessoas que tem lá? Mas então, peraí, então. Então vamos falar a verdade para o torcedor santista. Ó, a gente vai brigar para não cair. É por isso que nós estamos trazendo o Fábio Carille. Faz isso, então. Não dá a responsabilidade do Carille, que já estão dando, se ele acertar, e o Gustavo vai falar daqui a pouco. Tipo assim, mas o Carille não tem o DNA do Santos. Mas qual presidente que teve? Qual diretor que teve? Qual advogado que teve? Qual coisa que teve? Qual o DNA que eles tiveram com o Santos durante esse tempo todo, os últimos 10 anos? Qual o DNA que o Santos teve de guardar dinheiro,
de contratar o Hulk, de contratar um William, de contratar o Renato Augusto, o Roger Guedes, de contratar o Everton Ribeiro, de contratar o De Arrascaeta, de contratar o Gabigol. Pô, o Santos não tinha 23 milhões para contratar o Gabigol? Para onde o Gabigol foi? Pro Flamengo. Mas o Santos gastou quanto com o Leão Damião? Quanto com o Cueva? 10 vezes mais que o Gabigol. Então alguma coisa tá errado, né? Ou vocês se situam, vocês como dirigentes do Santos, e o Santos, vocês, pra parar de achar que vocês são pequenos. E o Santos não é pequeno, Gustavo Soler.